quanto menor a criança, mais difícil você fazer o diagnóstico e também fazer o diagnóstico diferencial com outras coisas que podem confundir e parecer o autismo. Às vezes até a família não notar, ou às vezes até o médico, tipo o pediatra, não perceber, né? Até aquilo ficar mais evidente. As outras crianças da idade já fazem um monte de coisa sozinha. Aí você olha, você fala, nossa, os outros da idade estão fazendo isso e ela não tá fazendo. Tem que é uma lampadinha que acende, né? Lembrando que uma característica isolada não faz diagnóstico. Um diagnóstico complexo que só pode ser fechado pelo médico. Que médico? Os mais especializados são o psiquiatra infantil e o neurologista infantil, que a gente chama de neuropediatra. Porém, qual que é a notícia boa? Que o tratamento geralmente não é remédio. O tratamento começa por estimular. E estimular não faz mal pra ninguém. Faz bem pra todo mundo. Então, quanto antes, quanto mais cedo, né? Na dúvida, não tem que esperar fechar o diagnóstico. Será que tem autismo? Não tem. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, conectado, conectada. Que alegria estar aqui mais uma vez com você, num Conexão Saúde fresquinho, pensando, é óbvio, em te ajudar a viver mais e viver melhor. Você já me conhece, quem ainda não conhece, muito prazer, Marcela Moreira. Eu não ando sozinha, quem está aqui comigo são as minhas amigas, Maria Eduarda e Adriana, sejam bem-vindas. Olá! Pessoal, olha só, quem acompanha a gente aqui também, vocês sabem, é a Farmácia Manipulari, a farmácia com 20 anos de história, de qualidade e confiança no setor magistral, ou seja, produtos de manipulação da mais alta qualidade. Se você está com o seu celular, já aponta a câmera para o QR Code, porque aí você vai direto para o site da Manipulari, onde você vai encontrar ali produtos assim super confiáveis, além de poder falar diretamente com o farmacêutico, com o atendente, que vai dar o suporte aí para o que você precisar. A gente está falando aqui do interior de São Paulo, São José do Rio Preto, mas a entrega é para o Brasil inteiro e tem até a possibilidade de frete grátis, a depender aí da receita que você for aviar, como fala minha mãe, falava minha avó. Então, um beijo para todo mundo da Manipulari, que é quem faz o Conexão Saúde ser possível, que acreditou desde o primeiro momento nesse projeto. E a gente já está aqui caminhando aí para o episódio 20 com muita alegria, com muita felicidade. Então, muito obrigada. Meninas, voltando à nossa mesa, hoje nós estamos assim com uma convidada ilustre, que a gente já queria, né, desde o início, não é verdade? Trazer, tá sempre ali no nosso horizonte. E um tema também muito instigante, que ainda é motivo de muita curiosidade, muita dúvida, né? Então, assim, a gente quer receber com alegria e com muita gratidão a doutora Lívia Penteado. Ela é psiquiatra, ela é especialista na parte sistêmica e também na nutrição. E ela vai falar especificamente do assunto de hoje, que é autismo. Doutora Lívia, seja muito bem-vinda. Obrigada por ter aceitado. Obrigada. Seja bem-vinda, Lívia. Então, doutora Lívia, como a gente estava falando, é um assunto ainda cercado de dúvidas, né? Se não me engano, até anotei aqui o ano, foi só em 1993 que o autismo foi incluído na relação ali da Organização Mundial da Saúde, de modo assim que a gente está falando de coisa de 30 anos. O que é, então, essa definição? Autismo é uma doença? Não é? Como que a gente caracteriza o autismo? É assim, né? O que a medicina considera como doença está na classificação no CID, né? Que a gente fala, o Código Internacional de Doenças. E aí elas são divididas por especialidade, né? Então tem neurologia, psiquiatria, ortopedia. E existem os transtornos do neurodesenvolvimento, né? Então o desenvolvimento ele pode ocorrer plenamente, onde a criança vai se desenvolver e né, vai chegar à vida adulta com uma fala. Ela vai crescer, ela vai controlar esfíncter, a parte motora dela vai desenvolver corretamente, a socialização, a audição e tudo mais, né? E cada patologia vai prejudicar uma área do desenvolvimento. Aí, no caso do autismo, podem existir diversos prejuízos e, a depender do grau, tem muita variação da apresentação do caso.
Mas isso não é só para autismo. Na verdade, na medicina como um todo, né? Você pode ter um COVID típico e grave e um COVID atípico que parece uma gripezinha, né? Então, é a mesma coisa na psiquiatria. A variedade de apresentações clínicas, mas a gente tem essa classificação para que os profissionais consigam se comunicar, né? Então, dizer, a patologia é essa, vamos seguir aqui por esse tratamento. Mas uma questão muito central no autismo, que diferencia de outros prejuízos, é a questão da comunicação social. Quanto menor a criança, mais difícil você fazer o diagnóstico e também fazer o diagnóstico diferencial com outras coisas que podem confundir e parecer o autismo. Por isso que é muito comum a doença passar sem diagnóstico um longo período nos pequenos, às vezes até a família não notar, ou às vezes até o médico, tipo o pediatra, não perceber, né? Até aquilo ficar mais evidente. Mas uma característica muito central é a questão da comunicação social. Então, por exemplo, isso pode ajudar a fazer uma diferenciação de uma criança que tem uma deficiência intelectual, ela tem um atraso mental, porém, ela é muito comunicativa, muito sociável, né? E aí pode ser uma deficiência intelectual, mas não ter o autismo, né? E o autismo, ele pode ser desde uma criança com sintomas muito graves, como não olhar nos olhos, não desenvolver a fala, não desenvolver autonomia, que seria... Vou falar termos gerais, né, para os pais que estão em casa. Tipo, aquela criança que depende... as outras crianças da idade já fazem um monte de coisa sozinha. Aí você olha... Você fala, nossa, os outros da idade estão fazendo isso e ela não está fazendo. Tem que é uma lampadinha que acende, né? É uma lâmpada. Então, assim... por exemplo, uma criança que muitas vezes... Ou um adulto, né? Porque o sintoma, ele é ao longo da vida. Então, que não vai, por exemplo, querer brincar, não vai atrás de outras crianças. Às vezes, não vai demonstrar afeto por animais. Assim, não interessa, não vê graça, né? Às vezes pode até não se vincular afetivamente com o pai e a mãe. É um indivíduo que às vezes se incomoda com o olhar, evita olhar nos olhos. Então, é aquela criança que você vai fazer aquelas brincadeiras, né? Com os pequenos, do tipo, olha ali, ou Ele fica não se olha. escondendo, e ele não responde muito bem. Né? Você joga uma bola, ele não te devolve. Também tem muito prejuízo na imaginação, né? Então, por exemplo, aí você vai vendo o desenvolvimento da criança, elas já começam a pegar um carrinho e brincar de carrinho. Ou começa a fazer jogos imaginários, né? Eu sou a professora, eu tô dando aula para boneca. E no autismo, a criança ela pode pegar o carrinho, virar de ponta cabeça e ficar brincando de girar a roda. Então, ela tá usando o objeto de uma outra maneira. E não estar fazendo jogos criativos, né? E também não estar compartilhando. Então, não estar fazendo brincadeiras que envolvem outras pessoas. Aquela, né? Olivia, aquela criança que fixa muito o olhar para alguma coisa, se enquadra. Pode ser que se enquadre, sim. O mais comum é não fixar. Mas eles podem ter um interesse... Sim, eles podem ter um interesse de ficar muito fixado numa coisa que pra gente seria desinteressante. Por exemplo, a criança ela pode ficar fixada em coisas que giram. Ficar parada olhando a máquina de lavar girar. Ou girando muito persistentemente uma rodinha de um brinquedo. Tipo uma luz. Ficar olhando uma luz. Ou ficar olhando o ventilador girar. Então, são características que a gente tem que ficar atento. Lembrando que uma característica isolada não faz diagnóstico. Um diagnóstico complexo que só pode ser fechado pelo médico. Que médico? Os mais especializados são o psiquiatra infantil e o neurologista infantil, que a gente chama de neuropediatra. Psiquiatras e neurologistas que atendem criança também vão se especializando e pegando experiência. Um psicólogo que trabalha especificamente com autismo, ele vai também conseguir perceber. Um pediatra que tem um treinamento mais específico, né? Mas pode acontecer de um psicólogo, um pediatra mais generalista,
ou um neuropsiquiatra de adulto que não está acostumado, em casos mais leves, não perceber também. Por isso que, quanto mais leve o caso, mais passa despercebido, Mais sutil, né? Você pode falar que o diagnóstico, então, é difícil diagnosticar. Então, quanto mais leve o caso, mais difícil o diagnóstico, mais confunde com outras coisas. Porém, qual que é a notícia boa? Que o tratamento geralmente não é remédio. O tratamento começa por estimular. E estimular não faz mal para ninguém. Faz bem para todo mundo. Então, quanto Sim. mais cedo, né? Na dúvida. Na dúvida, não tem que esperar fechar o diagnóstico. Será que tem autismo? Não tem. Tá tendo um atraso na socialização, na fala? Faz. Já vai buscando os especialistas e já vai estimulando. Às vezes a criança vai ter um atraso na fala e a mãe nem pensou que pode ser um autismo. Ela levou na fono. Uma fono, uma boa profissional, um bom profissional, vai fazer essa triagem. Perceber se é uma questão só de fala ou se pode ter uma questão de desenvolvimento, neurológica. E ela própria, geralmente, já tem os profissionais de confiança para encaminhar. Ou vai te falar, olha, precisamos de uma avaliação de um psiquiatra e tal. Ou de um neuropediatra. Olivia, eu vou fazer várias perguntinhas, assim, acho que para você pode ser até boba, mas é dúvida bem comum. O autismo de onde vem? É genético? É considerado uma deficiência? Se enquadra como PCD? Qual que é a origem? Qual que é a origem do autismo? Olha, a maioria das doenças, não só psiquiátricas, mas as psiquiátricas especialmente, são multifatoriais e de vários genes. Então, não tem como você identificar ou como você prevenir. E o fato de ter duas pessoas com a mesma doença, seja autismo, seja bipolar, por exemplo, tão diferentes, mas com o mesmo diagnóstico, mostra provavelmente a variação da causa genética. Então, elas são parecidas, mas às vezes com muita coisa diferente. Por exemplo, um autista que não fala e o outro que faz faculdade. Um outro que consegue fazer faculdade, que seria uma síndrome muito leve, como alguns pacientes que eu tenho, que quando era pequenininho até notava mais a dificuldade, e vai crescendo, vai sendo estimulado, vai se desenvolvendo e consegue... E tem uma vida normal, né, Lívia? Sim, tem inúmeros pacientes que vão... quanto mais for estimulado mais cedo e tudo mais, quanto mais a família vai atrás do diagnóstico e dos melhores tratamentos, melhor o resultado. Então, um problema muito grande que a gente tem na medicina e na psiquiatria, que é o preconceito, né? Então, assim, se você vê um filho... A não aceitação. Se você vê um filho, por exemplo, você percebe que ele pisa torto. Ninguém vai ter preconceito de levar no ortopedista. Mas se você vê que ele atrasa para falar, que todo mundo desfraudou menos ele, na sala, na escolinha... ou que ele se isola, aí os pais eles entram num processo negação, é um processo psicológico, é uma defesa emocional da gente que preferir nosso consciente prefere negar, a gente não enxerga o que todo mundo em volta acha óbvio. É verdade. Né? E também eu converso muito assim com os profissionais, eu atendo muito professor e também converso com as escolas dos meus pacientes e tal. Então, geralmente, criança, o tratamento é multidisciplinar. É o psiquiatra, é a fono, se tiver questões de fala e comunicação, é a escola, é os psicólogos especializados, né? Muitas vezes nutricionista especializado. Então, no caso do autismo, seletividade alimentar é um problema gigantesco. Tem criança que só toma leite, só come pão. A criança fica desnutrida, pode atrapalhar o desenvolvimento neurológico, de estatura, tudo, em decorrência dela não comer nada, né? Então, seletividade alimentar tem que ser uma nutricionista especializada. E, então, a equipe multidisciplinar, né? E aí, feito isso... Ai, me perdi na linha de raciocínio. Antes de eu dizer que era multidisciplinar... Ela estava perguntando da origem. Da origem. Então, a origem é multifatorial. A gente não tem acesso, né? Tem como falar se é hereditário ou não. Está aumentando os casos, mas a gente não sabe exatamente a causa. Mas também isso não é específico do autismo. As doenças psiquiátricas têm essa questão. E a gente acha... E em toda a psiquiatria é multifatorial. Sim. Então, a genética, podem ser diferentes genéticas para o mesmo diagnóstico, né? Não tem um exame, de certeza no sentido assim, não adianta
um eletroencefalograma, uma ressonância de crânio de encéfalo, uma Que não tomografia. Isso não Não esclarece. fecha diagnóstico, não. né? Os exames geralmente são para excluir outras doenças que possibilidades. podem cursar com sintomas de autismo. E que podem estar, por exemplo, alguma doença genética que também tenha sintomas de autismo, ou não seria tão comum, mas alguma alteração neurológica. A epilepsia, né? É muito comum as crianças com autismo terem outras doenças junto do autismo, como déficit de atenção e hiperatividade, ou epilepsia, né? Então, por isso que tem que ser uma equipe multidisciplinar. Lembrei, o que eu ia dizer é o seguinte: como o tratamento é multidisciplinar e estimular, a gente não precisa ir para o remédio. Então, houve um atraso, como o diagnóstico é lento, já começa a estimular. Não tem problema nenhum, porque a estimulação serve para tudo, né? para a vida. Então, já começa a estimular enquanto o diagnóstico vai sendo feito. Você ia Olívia, não, perguntar? a Maria Eduarda já fez a minha pergunta da origem do autismo, né, Dudinha? Diga. O que eu tive dúvida foi que você falou, às vezes, adulto. Só quando adulto? Então, quando a mídia, né, a TV, começa a falar sobre uma doença, e aí, o que acontece? Muitas pessoas começam a, baseado naquilo que viram, se identificar e buscar profissionais da saúde. Ah, elas mesmas, né? Elas olham lá, apareceu no jornal que autismo pode ser isso e aquilo. Nossa, eu acho que eu tenho. E aí procura profissionais. Se você procurar um profissional muito qualificado, ele vai conseguir te orientar quais os caminhos. Mas tem profissionais que não são muito qualificados. Então, já aconteceu várias vezes comigo de um adulto chegar no consultório e falar: a minha psicóloga fez um teste, o teste diagnosticou que eu tenho autismo. O diagnóstico não é feito por um teste psicológico. E quem fecha o diagnóstico de doença é o médico. Ele que vai fazer. Quando existe um teste psicológico, geralmente é um teste caro e longo e padronizado, que é a teste neuropsicológico. Aí é um profissional que é neuropsicólogo, que ele fez uma especialização que é super longa e que aí ele vai testar diversas áreas das habilidades, ele vai testar a sua atenção, seu raciocínio, seu QI, né? Para fechar o diagnóstico. São inúmeras sessões, são testes caros, de mais de R$1.000, porque são muitas sessões e tal. E às vezes o que o profissional chama de teste, às vezes pode ser um teste de projeção, um questionário de triagem, uma coisa superficial, que o profissional bem intencionado, porém mal treinado, afirma para a pessoa. Então, o que os profissionais têm que falar? Olha, eu tô vendo aqui sintomas sugestivos, procure um psiquiatra, ou se for criança, um neuropediatra ou um psiquiatra infantil, ou um neurologista e um psiquiatra que atenda crianças. E se for para adultos, eu pessoalmente, embora o neuro também possa fazer diagnóstico, mas eu pessoalmente acho importante o psiquiatra. Por quê? Porque se a pessoa chegou sem diagnóstico na vida adulta, é leve, não é grave. Senão já teria feito diagnóstico. E quando é leve, tem muita coisa que parece e não é. Que é muitas vezes não é, que é o que eu tô vendo direto. Isso tá acontecendo demais. Mas tudo bem, eu não acho ruim, eu acho bom. É melhor muitas pessoas achando que tem e, não tem, descobrindo que não tem, do que um monte de gente tendo a negligenciando, doença, não sabendo e sofrendo. Exato. Né? Com certeza. Então, o que pode levar o adulto a não fazer nada? Não fazer nada assim, nenhum sentido. tratamento, não em busca de ajuda. Então, não tratamento oral, mas esses tratamentos que você colocou. Então, porque se ele chegou na vida adulta sem diagnóstico, ele teve sintomas leves. Pra ele é normal. Que foram interpretados. Exato. Porque assim, o autismo e grande parte das doenças psiquiátricas são doenças crônicas. Então, você nasceu com aquele sintoma, você nem se lembra de viver sem aquilo. Então, normal, né? pra você é normal. Às vezes, outras pessoas da família são parecidas, têm a mesma doença. Então, por exemplo, o paciente com toque, aquelas manias de limpeza, de arrumação. A mãe é assim, ele é assim, ele acha que todo mundo é assim. Ele não traz aquilo como uma doença. O paciente com autismo, ele pode ter um prejuízo de socialização, mas às vezes outra pessoa na família tem.
e aquilo passa batido. Ou passa assim, ele é estranho, ele é diferente, ele é tímido. Introvertido. Exato. E fica por isso mesmo. E né? vai passando, então ninguém percebe, a pessoa atribui, ela sofre, mas ela acha que é o jeito dela, e ela não busca ajuda. Então, por isso que é bom essa divulgação na mídia, né? Eu acho que é mais grave quando uma criança, né, tem e a mãe não faz. Porque se o adulto chegou, igual você falou, até a vida adulta, sem fechar o diagnóstico, ele conseguiu meios, mesmo que à custa de sofrimento, Sim. de se virar, né? Sim. Então, ele conseguiu Sim. chegar até ali. Eu tenho até um paciente muito interessante. Ele chegou pra mim, um senhor, chegou pra mim, eu não me recordo a idade, mas pelo menos, acho que uns 70 anos, não sei, ele acho que já estava aposentado e tal. E o histórico de vida dele era, ele veio aqui, para dizer, doutor, eu quero tratar, eu tô muito pra baixo, tô com... ele contou e eu diagnostiquei, falei, não, tá com sintomas de ansiedade e depressão e começamos o tratamento. Pedi para ele fazer psicoterapia, começamos a fazer terapia, comecei a tratá-lo com medicamentos e vitaminas e tal, para ansiedade, depressão. Só que aí, conforme eu fui conhecendo, só que ele era muito funcional. Então, assim, cuidou, ajudou a cuidar da mãe, dos irmãos que economicamente não estavam bem, trabalhou a vida inteira, tinha o pé de meia, morava sozinho, totalmente independente. Então, assim, você diria, não tem nada aqui. Porém, quando a gente foi se conhecendo melhor, e daí que a importância de consultas longas, bem feitas, e uma sequência, e não ter pressa de fechar um diagnóstico, que é para uma vida, né? Aí eu fui percebendo, então ele não conseguia ter relacionamentos conjugais, nem de amizade, nem de namoro, nem de casamento. E aí ele falava, eu queria tanto ter companhias, mas quando ele se aproximava das pessoas, as pessoas se afastavam. Não socializa, né? Ele queria, ele até tinha um interesse, mas ele não entendia várias coisas. Ele não entendia a indireta. Então, se ele ia para um encontro de paquera, ele era muito concreto, muito direto. Não tinha aquela malícia, né? Porque, especialmente nós, latinos... a nossa, então, aí que tá a diferença. A comunicação, ela não é só verbal. A gente é muito dada. Então, por exemplo, eu vou te falar a comunicação, ela não é feita só pela fala, porque nós não somos robôs. Ela é feita pelo tom de voz. Então, por exemplo, minha mãe, toda vez que encontrava, eu fiz intercâmbio pra França, minha mãe encontrava um senhorzinho que foi meus pais lá na França. Minha mãe não falava francês, eles não falavam português, mas eles viraram amigos. Eu não sei como, mas assim, pelo não verbal, eles se comunicavam. Então, eu fazia assim, e tô com fome, né? Então, gesticular, olhar, pelo tom de voz. Então, até com os animais a gente se comunica pelo... né? Ele sabe que você tá feliz com ele. Você faz... Não! Sabe, ele não fala a sua língua, mas ele sabe que você tá bravo. Isso é comunicação não verbal, né? Que no autismo não tem. Então, por exemplo, você vai numa paquera e você, sei lá, você quis agradar, você pediu uma comida lá pra pessoa. Aí você fala, você gostou da comida que eu pedi daqui? Aí a pessoa fala assim, gostei. Tipo, com aquela cara que não gostou. Diz uma coisa ela e aparece... fala gostei, mas ela faz uma cara de, gostei. Ele não ia conseguir entender, ele não entendia. Ele dizia, gostou? Então toma mais um, come mais. E isso atrapalha. Entende? Então, falta o quê? O poder de empatia, de sedução, de entender se... por exemplo, a gente está conversando e a gente, sem perceber, vai vendo. Será que estão gostando do que eu estou falando? Será que não estão? Né? Se as pessoas começarem a fazer assim, fizerem assim, nossa, será que eu estou falando alguma coisa errada? Devia. Será que eu ofendi alguém? Essa leitura que ocorre por 1 milhão de vias, né, da comunicação... no autismo não tem. Então, mesmo que eles falem, eles são muito diretos. Por exemplo, uma vez, um adolescente que tinha... Eles não têm malícia, Não né? tem malícia. Um autista adolescente estava na consulta com a mãe e eu comecei a falar que eu falo bastante e perguntar. Ele se irritou, ele virou na minha frente como se eu não existisse. Assim, então, assim, zero preocupação... Zero empatia, se eu ia ficar chateado ou não, se era ofensivo ou não. Ele só
verbalizou a necessidade dele. Mãe, vamos embora, ela é chata, ela fala muito, vamos embora. Assim, ó, e eu... Socorro! Por tudo que você está dizendo, o que fica assim na minha cabeça é interação. Como se o que a gente devesse prestar mais atenção quando houver suspeita é essa questão da interação. Sim. Seja com coisas, com pessoas. Sim. É ali nesse trato do relacional que você consegue entender melhor. Tanto que várias mães falam, doutora, na época eu não percebi, mas eu sentia que tinha algo diferente com o meu filho. Com eu certeza. Ia dar mamar, eu brincava, ele parou. Às vezes a criança já não desenvolve, às vezes ela desenvolve e começa a regredir. Para de evoluir, às vezes até regride. Não me olhava nos olhos, não dava risadinha. Eu fazia brincadeirinha, não respondia. Olhava pro nada. Não. E aí, ali na amamentação, no bebê pequeno, ela já começa a notar. A mãe sempre sabe, né? Só que às vezes não quer admitir. É que no assunto... Às vezes, né? É a negação. Porque a escola também deve ter um papel muito importante, deveria ter, não é, Lívia? Então, aí é aquela história que... a gente... eu comecei a falar do preconceito, né? Então, que o tratamento é multidisciplinar. Às vezes, o profissional, ou o professor, ou a escola, já notou alguma coisa. E quer falar para a família, busca uma ajuda especializada. Mas o que os professores falam para mim? Lívia, os pais se ofendem. Eles têm pais que chegam a tirar a criança da escola. E ficam ofendidos. Você acha que meu filho é louco? É psiquiátrico? Você está chamando meu filho de doente. E os professores ficam ali tentando pisar em ovos e explicar, olha, não, a gente não faz diagnóstico nenhum, mas nós estamos notando uma dificuldade assim assado, né? Estamos percebendo isso ou aquilo. É o papel deles, né? Os tutores precisam se abrir. Então, mas aí... Mas às vezes eles tentam e os pais não dão abertura para isso. Sim, mas é o que eu disse. Os pais não assumem, né? E assim, o que eu tenho conversado com os colegas com colegas professores e psicólogos, enfim, a gente que trabalha, né, com criança, com adolescente, que como mudou muito, a sociedade está mudando muito, então hoje a mulher também trabalha, a criança fica pouco tempo com os pais, porque, né, muito tempo atrás, a mãe trabalhava meio período ou não trabalhava. Então, aí tinha a avó em casa. Então, todo mundo tá tendo menos filho, mais velho, e ficando menos tempo com a criança. Elas estão ficando em escola integral, ou com alguém que ajuda e tal, não é verdade? Sim. Isso tem acontecido. Fato. Então, tem menos pessoa para estimular e tem menos pessoa para perceber, né? É verdade. Então, se você vai brincar uma horinha ali à noite, você não vai perceber. Às vezes é quem tá ali na lida que tá vendo se consegue pegar uma água e beber sozinho ou não. Se consegue chamar e falar que percebe que quer fazer xixi ou não. Né? É o desenvolvimento mesmo. É que é um exercício até de humildade, né? Para as famílias. Nesse sentido de, eu passo tão pouco tempo com meu filho, deixa eu conversar com quem tá mais tempo com ele e me abrir para a possibilidade de escutar o que essas pessoas vão dizer. Sim. Não é fácil. Mas eu acredito que a família que convive, às vezes, quer ajudar, mas não consegue também. Claro, isso que a gente está falando. Não é, Sim, Lívia? vários familiares me falam, eu tentei avisar a mãe. Vamos supor, a mãe da criança, às vezes, é minha irmã, é minha cunhada, ou eu sou a avó. Eu tentei falar, mas começaram a brigar comigo, ou causam... Eu fiquei quieta. E, às vezes, os pais de primeira viagem, que é o primeiro filho, não percebe por falta de experiência mesmo. Sim. Porque não está acostumado, não tem uma referência. Não tem outra... Aonde que as avós percebem, os tios que já têm outros filhos percebem, professor que está cansado de ver desenvolvimento de criança percebe, né? Olivia, e eles, tendo esse suporte desde pequeno, tem uma vida melhor, normal, né? não tem? Sim, assim... os graus são muito variados. Desde uma criança que é dependente, para alguém orientar para tomar um banho, para pegar comida para ela, para ajudar a se alimentar, até, como eu falei, alguém que tem casos muito leves, que são pessoas que estão entre nós e a gente não sabe, né? Tem alguns famosos, né, que dizem que tem autismo, eu não tenho como saber, obviamente. Jogador, né, o Messi, que é um jogador famoso. Dizem. Alguns casos eu vejo na mídia e eu falo, eu acho que não, mas outros casos não tem como a gente não saber. sabe se é mídia, a gente não convive, né? Não dá pra... enfim.
Não sei se esses aí já fizeram algum relato público de que tiveram um diagnóstico médico mesmo, né? Mas podem estar. E, assim, pode ser muito comum, por exemplo, tem meios, né? Por exemplo, quem trabalha com informática, quem trabalha... podem ser pessoas extremamente racionais e, por exemplo, que evitam uma socialização. E aquilo... Mas executam aquilo... Pode ser um trabalho que funcione bem para eles, por exemplo, né? Que não lida com gente, né? Que lide, por exemplo, com informática, com o lado mais racional. Mas, assim, não tem uma regra. Não tem uma regra. Então, acho que uma coisa que eu sempre falo quando a gente conversa, faz palestra educacional, né? É o seguinte, a pergunta que sempre vem... Quando que eu devo ou não procurar uma consulta de um psiquiatra? Ótima pergunta. A pergunta é, se você tá cismado com alguma coisa, é porque alguma coisa tem. Leva, né, gente? Ninguém fica cismado à toa. Então, você tem que levar. Por quê? Porque agora eu vou explicar o que não vai acontecer. As pessoas acham que se pisar no psiquiatra, o psiquiatra vai dar um diagnóstico, vai dizer, você tem uma doença mental, tome esse remédio e volte aqui pro resto da vida. É isso que as pessoas acham. E não é, né? E não, gente, o bom médico, ele tá lá para dizer o que não é. Eu já tive, quem nunca teve? Comecei a sentir uns negócios estranhos. Ah, meu Deus, acho que eu tô com alguma coisa lá. Fui lá no médico. Tô infartando. Ai, Lívia, tá trabalhando demais. Relaxa, você fica vendo muita doença aí, tá impressionada. Vamos trabalhar essa ansiedade. Quem nunca, né? Então, o bom médico, ele sabe o que é e ele sabe o que não é. Né? Ele sabe o que não é. Então, o paciente chega no consultório, eu tô vindo aqui porque eu acho que eu sou bipolar. Aí chega lá, não é. É um déficit de atenção com hiperatividade. Ele acha que ele tá deprimido. Doutor, eu tô vindo que eu acho que eu tô com depressão. Aí às vezes eu vejo que realmente é. Ou às vezes eu vou falar, não, você procurou cedo, que bom. Você ainda tá em transtorno de adaptação. São sintomas depressivos leves que com uma terapia resolve. Faz o seguinte, faz terapia um mês e se você não tiver melhor, daqui volta. Ou se piorar, volta. Mas se tiver tudo bem, dá uma luzinha e fala que tá tudo bem. Entende? Então... É a mesma coisa, você fala assim, eu tô com o nariz escorrendo, mas eu não vou no pneumo, porque vai que ele fala que eu tô com Covid, ele não vai inventar a doença, ou você tá com Covid ou você não tá. O médico não inventa. Se tiver, já É que eu acho que a gente Se tem tiver, muito, você né? trata. Essa coisa desse medo tem a ver com as fantasias que a gente cria, né? E é uma coisa delicada de se falar, mas filhos, sobretudo, eu não sou mãe. Sim. Pelo menos não por enquanto. E a gente sabe que filho, pelo que a gente ouve, projeta-se muito neles, muitas fantasias, muitos dos nossos sonhos. Aí você admitir que o seu filho está precisando de um suporte passa muitas vezes pela vaidade até, né? De assim, não querer aceitar que uma situação precisa ser olhada, né? Então, eu acho que o que a gente tem que pensar é que, em primeiro lugar, é criança, né? Em primeiro lugar, quem pode precisar desse olhar, né? Não, e outra dica que me ocorreu de orientar o seguinte. Se você, então assim, na dúvida, vai no médico e fala assim, eu li isso aqui na internet, ou não sei quem falou que achou isso estranho, eu vim saber a sua opinião. Aí vamos supor que você ouça e seja algo que te parece grave. Seu filho tá com suspeita de autismo. Você não é obrigado a casar com aquele profissional primeiro que você buscou. Busca outro. A partir daí, você vai e busca e começa a pedir informação. Quem é um bom psiquiatra? Quem é um bom médico para tal doença? Isso é para qualquer doença. Né? Vamos supor, se você foi num médico, ele falou, essa sua coluna aí só com cirurgia. Você vai operar na semana seguinte só porque um cirurgião te falou? Não. Passe em 1, em 2, em 3, pergunta quem é os melhores. Quem é um especialista de coluna? Vamos lá ver a opinião dele. Vamos falar com os FIS especialistas de coluna, né? Então, é a mesma coisa. Se alguém te falou, tá com depressão, tá... Se você achou que aquilo é grave, você quer uma segunda opinião, uma segunda, uma terceira, uma quarta... eu tô recebendo muito isso, com adulto, principalmente. Então, alguns falam assim, eu não vou te mentir, não, eu já tenho médico. Eu falo, que bom, não tem problema nenhum. Aí, às vezes, eles ficam com vergonha de falar pro médico. Aí eu pergunto, seu médico sabe que você tá buscando... às vezes não, às vezes... sabe... Não tem problema nenhum. Não precisa, eu falo, não precisa continuar o tratamento comigo. Se você quer só uma segunda opinião, eu dou. Eu gosto do meu médico, continue com ele. Com certeza. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Ótimo. Tá tudo bem, continua com ele. Assim, o paciente,
Porque também essa é uma coisa, né? Eu acho que talvez a medicina antiga era um pouco autoritária, né? Não sei, as relações eram assim... Muito... Os pacientes têm muito medo de tomar bronca. Ai, tem gente que desmarca a consulta. Ah, eu não fiz o que você mandou, eu não fiz ginástica, eu não... Desmarca a consulta com medo de bronca. É super comum, gente, adulto fazer isso. Vem, assim, tanto de pais autoritários, a pessoa tem aquele trauma, mas também como os médicos antigos eram, né? Tipo, se você questionava alguma coisa, você tá duvidando de mim? Sim. Ué, Não tinha diálogo, não. a gente tem direito de duvidar. Eu lembro da minha mãe, eu saí chorando de uma consulta de oftalmo. Acredita? Eu era pequenininha, eu acho que eu tinha menos de 7 anos. E ela fez uma pergunta pro oftalmo. O oftalmo foi grosseiríssimo com ela. Ela saiu chorando, tadinha. Mas enfim, vamos voltar com ela. Não, mas é super pertinente o que você tá falando. Antigamente era comum vários pacientes falar isso. Ai, doutor, eu fui na consulta de fulano, eu chorei, porque ele mas falou mudaram, isso e aquilo. né? Então, Foi necessário mudar, né? os tempos Graças mudam, né? a Deus. Antigamente. Olivia, pelo que eu entendi, o autismo não tem medicação específica, né? Não tem. Exatamente. São várias ajudas, É. mas não é medicação, né? Então, é assim. Ou às vezes é necessário. O estímulo vai ajudar nos sintomas de desenvolvimento. Então, vai desenvolver a psicomotricidade, vai desenvolver a fala e a comunicação, vai desenvolver o comportamento e vai estimulando, né? Aí, os medicamentos, eles podem ou não entrar, e eles podem entrar um tempo e depois sair, para algum sintoma específico. Então, tem hiperatividade, vai entrar com remédio para déficit de atenção e hiperatividade. Tem uma ansiedade, vai entrar com remédio, Mas tratamento para ansiedade. específico para o autismo, Tem uma né? agitação, uma agressividade, uma automutilação, fica se mordendo, ou fica Sim. se batendo, se machucando, ou tá me batendo. Um medicamento que ajuda a diminuir impulsividade, irritabilidade. É baseado no sintoma. É um suporte, a medicação, É um suporte. né? Então, também não tem que se assustar. Mas não fechou o diagnóstico, mas o médico já introduziu uma medicação. Mas não tem problema. O remédio sintoma, né? não vai alterar o cérebro da pessoa, transformar ela em outra coisa, em outra pessoa, ou criar uma doença que não existe. Não. O remédio, ok, tá tendo aquela hiperatividade, não sabe se é só uma hiperatividade, se tem um autismo junto ou não, não tem problema nenhum. Começa a tratar, estimular, fazer terapia. Se o médico indicou medicamento, pode fazer uso também. Você usa várias vezes o verbo estimular. É o principal. O que são esses estímulos, exemplos pra gente? Equipe multiprofissional especializada. É muito complicado. Tem famílias que estão em cidades pequenas, que não têm acesso. Às vezes tem um serviço que atende autismo, mas não tem os profissionais especializados. Então, o ideal é que a fono seja especializada, o psicólogo especializado, a nutricionista especializada. Porque, por exemplo, se é uma nutricionista comum, vai virar para a mãe e falar assim: então tá, então dá uma fruta para ele. Não come fruta. Aí tem que saber. Não, ele só come se for pastoso. Então tem que transformar a fruta numa massinha pastosa. Não, ele odeia coisa pastosa. Só vai comer se for algo seco. Então vamos desidratar essa maçã para ele comer um pedacinho de maçã. É muito complexo. Então, os profissionais que estão... É lógico, assim, todo profissional com uma formação básica, gente, seja médico, fono, a gente tem uma noção, a gente vai conseguir começar o tratamento, Sim, né? mas Todos minimamente. Mas, conforme o tratamento começa a avançar, quem puder ter acesso a quem já convive com isso, trata né? mais especificamente isso, é bem melhor. Eu acho que os estímulos são, tipo, na alimentação, acho que na concentração, acho que são diversas áreas, Diversos profissionais. Geralmente, quando a gente faz... Os pais pedem o relatório, né, para o convênio, para justificar e tudo mais. Aí, são inúmeras horas, então são várias sessões por semana, de tantos minutos. Tem a ver quanto tempo a criança tolera ficar ali com o terapeuta. Às vezes elas não conseguem, né? Então, tem o terapeuta ocupacional, às vezes tem educador físico que vai entrar também, tem o psicólogo, bem tem o médico. individualizado. É totalmente individualizado. Exatamente. Se a criança tem um atraso de fala, ou como é que é a comunicação dela, né? Eu fiquei com... Você falou da fala, eu lembrei, eu queria ter perguntado lá atrás. Durante a pandemia, a gente teve muito relato de crianças com atraso de fala, acho que Sim, até pela questão de não estar indo para a escola, não ter introdução a essa vida escolar. Sim. Mas, ao mesmo tempo, a gente também estava vendo, ano passado,
os planos de saúde já apontaram o autismo como sendo a maior parcela de gasto Sim. deles. Porque aumentou Superou muito, até né? a questão do câncer. Os gastos que você tem com câncer, que costuma ser o tipo de doença, de ramo, em que é tudo mais caro. Por que eu estou dizendo isso? Isso pode ser um indicativo, sim, de que está aumentando. É também um indicativo de que são tratamentos dispendiosos. Você está falando que é uma equipe Sim. multidisciplinar. Sim. Ou realmente essa questão da fala mesmo das crianças durante a pandemia, de fato, acabou mostrando. Tipo assim, a luz chegou e se viu que, de fato, é uma questão que tem aumentado. O que você pensa sobre isso? O diagnóstico de autismo tem aumentado. A gente não sabe se é porque estamos fazendo melhor o diagnóstico. Casos que passavam sem diagnóstico, agora a gente está conseguindo perceber. As pessoas estão mais informadas e buscam mais, né? Ou se realmente tem causas aí no ambiente que estão aumentando algumas fatores, doenças, né? Eu não sei falar epidemiologia do câncer, mas antigamente, quando eu era nova, eu não ouvia falar. Hoje eu conheço um monte de gente mais nova que está falando que está com câncer de mama e coisa e tal. Então, assim, talvez tenham questões externas que estejam influenciando os nossos genes Com a manifestar certeza. coisas novas, mas aí também a gente não tem como saber, né? Mas o diagnóstico também está sendo mais bem feito. Então, tudo isso influencia. Agora, então, voltando ao ponto super importante. Mas por que acontece? O familiar que é mais ansioso, que lê mais, aí ele pode entrar em desespero à toa. Então, você que está em casa. Nossa, meu filho está atrasado na fala. É autista. Não! Tem muito mais causa de atraso de fala de que não é autista do que é autista. E a primeira, não estimular. Então, imagina uma criança que fica com alguém que, vamos supor, alguém que te ajuda a limpar a casa, mas que tá lá limpando a casa, não tem tempo de brincar com a criança. A criança vai ficar na TV. Não vai falar. Não vai falar. Não vai falar. Ou os pais, às vezes, são estrangeiros, um é estrangeiro, também pode dar atraso de fala. A falta de estímulo. Tanto que todo mundo sabe, né? Que o primeiro filho desenvolve devagar. O segundo já fala mais rápido, anda mais tira rápido. A fralda. Cai, levanta, tira a fralda. Por quê? Porque é estimulado Os pais, pelos irmãos. Exato. Né? Então, As crianças. outra dúvida super comum. Estereotipia. Estereotipia. Nossa, eu tenho uma estereotipia. Um adulto ou uma criança. É certeza que é autismo. Não necessariamente. Explica o que é estereotipia. Então, estereotipias são alguns movimentos involuntários que podem ocorrer no autismo. Então, é muito comum nas crianças autistas, por exemplo, vamos supor, se ela está nervosa ou se ela está eufórica, feliz, ela pode, por exemplo, ter um movimento assim, um flapping de mão, ela pode andar na pontinha dos pés, né? E, às vezes, alguns desses... Ou, por exemplo, ela pode ficar mexendo a mão. E alguns desses movimentos podem ser parecidos e confundidos com outras questões. Então, por exemplo, uma criança hiperativa, ela pode ficar se cutucando, porque uma criança com transtorno de déficit de atenção, com hiperatividade, por exemplo, ela pode ficar se cutucando, e aquilo não ser uma estereotipia do autismo. Ou, por exemplo, a pessoa pode ficar mexendo alguma coisa e ser um tique, chama tique motor simples. Sabe aquele que é comum? O mais comum é a pessoa piscar, mas tem uns que é mexer o rosto, fungar nariz, tal. E quando é menos comum, pode ficar parecendo que é uma estereotipia do autismo. Que mais? Então, dá para confundir com várias coisas. Por isso que eu falo, tem que levar a gente movimento, num profissional, né? Uma mania, um tique. Não dá para fechar um né? diagnóstico de nada. Um sintoma não fecha. Então, assim, é mais comum. Se todo mundo que notar alguma coisa, é mais comum sair lá com um diagnóstico diferente e descobrir alguma coisa. Nossa, eu tenho tique. Tique é comum em quem é ansioso. Vou tratar minha ansiedade. Pronto. Por exemplo, meu filho é ansioso. Nossa, achei que meu filho tinha autismo porque ele tem uns tique. Não, na verdade, é um tique motor. É um tique simples, que é comum numa pessoa com transtorno de ansiedade, ou às vezes um toque leve, que passou despercebido. Nossa, tem tratamento com terapia. Pronto, não precisa tomar remédio. Vai ficar dependente de psiquiatra, né? Então, é a mesma coisa. Pensa o clínico geral. Você sente alguma coisa. Você acha que de cada 10 pacientes que vão no clínico geral sentindo alguma coisa, 10 vai ser câncer, vai ser doença grave? Não. 9 vai ser uma coisa simples. 1, ou muito menos que 1, vai ser uma coisa, né? E assim, de maneira geral, as doenças psiquiátricas na população vai estar entre 10% e 20%. Só que quando a gente fala em doença psiquiátrica, a gente está falando desde uma coisa super leve,
como uma ansiedade, até uma esquizofrenia, um transtorno bipolar, né? Então, quando você fala em doença mental, eu faço tratamento psiquiátrico, não quer dizer nada. É a mesma coisa assim, nossa, eu faço tratamento com o clínico geral, por exemplo. Pode ser desde uma gastrite leve até um câncer de estômago. E né? psiquiatra também, né? Então, não tem nada a ver. Então, se falar que vai no psiquiatra, pode ser uma insônia, né? Uma dor de cabeça que o neuro descobre que é tensional, você vai lá tratar a ansiedade. Um dentista percebe que você está gastando todos os dentes de ansiedade, bruxismo. É. Que tá, segundo a minha dentista, aumentou 80% na pandemia. Muito. Todo mundo muito. gastando os dentes. Eu fui tratar ansiedade por causa de bruxismo. Então, Olivia, eu tenho uma pergunta, mas, gente, antes eu quero que vocês curtem o nosso canal, dá 5 estrelinhas pra gente no Spotify, se inscreve, no Instagram segue a gente pra gente conseguir atingir mais e mais pessoas, sempre pra viver mais e melhor, né? Olivia, os graus do autismo, hoje o que a gente sabe sobre eles? Hoje tá mais comum um grau elevado, e qual que é a relação do autismo com outras deficiências? Ansiedade, TDAH... Então, no autismo é muito mais comum ter outras doenças junto. E aí a gente vai conhecendo a criança e vai fazendo esse diagnóstico. Então, é muito comum hiperatividade, é muito comum comportamento opositivo, desafiador, é muito comum epilepsia, é muito comum insônia, é muito comum seletividade alimentar. Tá aí um diagnóstico que tem muitos casos hoje com seletividade alimentar, gente, que não é autismo, tá? Então, não se assustem, né, em casa, ouvindo o que eu tô falando. Então, é bem comum o autismo É bem comum ter algo associado. É bem comum. E assim, né, sempre, quanto mais grave o caso, sempre vai ter mais comorbidade. E aí, a depender disso, vem a gravidade e o quanto que a criança é dependente, né? Então, por exemplo, tem criança que consegue, ela sabe que ela quer fazer xixi ou cocô e ela vai sozinha até o banheiro. E faz. Tem criança que avisa o pai e a mãe. Vai lá, puxa e leva até o banheiro. Tem criança que precisa ficar de fralda, faz na roupa. Às vezes o cocô ela percebe, o xixi não. É muito variado. Tem criança que vai conseguir pegar comida, fazer seu prato e comer sozinha. Tem criança que não vai conseguir pegar algo na geladeira sozinha. Então, é muito isso. Assim, você tem que ir vendo. Mas, assim, não é só para autismo, isso é para tudo, né? Para todas as doenças, você vai ver... E hoje, no seu consultório, assim, qual grau que você vê mais? Tipo, leve ou pesado? Ou não tem muito? Não tem regra. Então, eu acho que, na verdade... Interessante sua pergunta. Eu acho que antes, quando o diagnóstico era desconhecido, porque não existia internet, né? As informações eu estava num jornal de papel ou na TV. Hoje tá aí, né? Hoje tá em todo lugar. Então, os casos leves têm chegado muito mais, né? Antigamente só caso grave. Que é ótimo, né? Por exemplo, antigamente, né? Para alguém no psiquiatra com depressão, tinha que estar na cama. Exato. Hoje em dia, a pessoa começou a ficar estranha, ela já percebe. Ela ainda tá trabalhando, ninguém percebeu na família. Tem uma vida normal. Mas ela fala, nossa, eu tô estranha, eu não consigo mais me alegrar, não tenho mais vontade das coisas. Aí ela lê na internet, nossa, parece que pode ser um começo de depressão. Mas é uma depressão leve. Então, acho que com a informação, os casos leves têm chegado muito mais. Né? Mas tem de tudo, não tem regra. E assim... Mesmo sendo grave, independente da gravidade, se é mais leve ou não... então o caso leve não precisa porque é leve? Não. Precisa. Tudo que você tratar e estimular vai melhorar. Melhor. Então, se é grave, vai ficar mais moderado. Se é moderado, vai ficar leve. Se é leve, vai ficar, às vezes, quase imperceptível. E, Olivia, e tem casos de pacientes graves ter vida normal? Aí vai depender, né? Se ele tem se ele consegue se comunicar verbalmente, se ele depende dos outros. Se for muito grave, às vezes, mas como todas as doenças, né? Uma deficiência intelectual. E em cada que caso aspecto é um a gente caso, usa a palavra né? normal, mas em que aspecto ele também tem habilidade, por exemplo, às vezes ele vai conseguir se desenvolver relacionalmente, mas não profissionalmente. Não sei, é uma viagem? Não, minha, não é. que eu Às tô vezes falando? ele pode, vamos supor, não vai conseguir trabalhar e pagar todas as suas despesas, mas às vezes vai morar com alguém da família e vai ser muito tranquilo, vai conseguir ajudar em casa, alguma coisa, vai conviver bem, mas não, às vezes não vai conseguir ter um emprego e pagar os próprios boletos, digamos assim, morar sozinho, né?
Ou, às vezes, como eu falei, esse caso, uma outra paciente também chegou pra mim, ela é funcionária pública, e ela era... Nunca tinha... Não tô falando, gente, pelo amor de Deus, né? Quem é solteiro tem autismo. Não tô falando isso, eu tô contando alguns casos. Ainda mais nos tempos de hoje. Ainda mais hoje em dia. Ainda mais hoje em dia. Mas, assim, tem um monte de gente que é solteira porque quer e pronto. Opção, né? Mas, no caso dos autistas, eu contei um paciente que ele até queria, Mas não conseguia. mas ele tentava e não conseguia. Mas é muito comum não ter interesse. Não tem interesse. Então, por exemplo, essa paciente, ela não tinha interesse em nada, em ninguém. Ela não tinha interesse em conversar, ela não tinha interesse em nada. Ela gosta de ficar sozinha. Tem o mundo deles, né? E aí, por exemplo, tinha algumas características. Então, ela... Só que, assim, ela era uma adulta. Ela chegou adulta até, sei lá, não lembro, mais de 40 anos e tal. Só que, assim, tinha atritos na família e todo mundo achava que ela era chata ou a tia chata. Então, por exemplo, ela brigava com os sobrinhos meio de igual para igual. Então, você imagina você com 50 anos brigando com as crianças pequenas por causa de onde vai dormir ou tal. E como era leve, ela trabalhava, ganhava dinheiro e morava sozinha. Ela fazia compra, morava sozinha, cozinhava. Então, ninguém sabia que era autismo. Era aquela tia diferente. Ah, ela é meio estranha, ela é meio diferente, mas é a tia. E aí, a irmã reclamava. Ah, que a minha irmã vê se pode, brigando com os sobrinhos, com a molecada. Aí que eu... Então, assim, não veio pra mim por causa disso. Veio por causa de ansiedade. E você que diagnosticou. E aí, eu percebi. E aí, eu ia conversar, eu via que era muito concreta. E aí, eu comecei a fazer a investigação com a irmã. Tinha amigo na infância? Não. Aí a irmã falava, não, eu namorei, eu fazia besteira, eu desobedecia meus pais. E ela, nada. Só ia pra escola e ficava sozinha, não fazia amizade, não queria namorar, nada. Não queria sair com a gente, gostava de ficar em casa. Às vezes lia, às vezes via TV, ficava com os pais. E assim foi. E então, o que aconteceu? O diagnóstico salva a vida da pessoa, porque Sim. ela para de ser a chata e começam a entender que ela é sentir uma diferente. culpa por alguma coisa. Não, ela não sentia culpa. Ela não entendia. Ah, Ela não entendia, não fazia sentido. Pra ela ela não fazia sentido, ela tava ali querendo, Sou né, eu. se irritando com as crianças. E no trabalho também já aconteceu algumas vezes, dela ter umas crises, de ficar agitada, de se desorganizar e tal, porque provavelmente devem ter tentado tirá-la de uma rotina E ela não... e ela não dava conta. Ou botar ela, vamos supor... Porque tem as limitações, Pensa que né? ela tá lá fazendo um negócio mais mecânico, mais isolado. Aí daí muda o departamento, ninguém sabe que não tinha laudo de autismo. Porque também, imagina, se eu atendi muitos anos atrás e ela já era idosa, mais velha naquela época, então naquelas nem tinha, Imagina. né? Malemar tinha internet, nessa época que eu tô falando. Então, ninguém sabia. E aí o laudo ajudaria, por exemplo, às vezes poderia acontecer... que era um emprego público onde tinha um pouco mais de estabilidade. Mas se fosse um CLT, ela podia ser demitida por justa causa de fazer uma bobagem, né? que, na verdade, Tinha a ver com a condição dela. É com a condição especial dela. E que se você deixar ela quietinha fazendo aquilo que ela consegue, ela vai ficar muito bem. Excelente. Não vai faltar, né? Não pode Maravilha. contrariar, Maravilha. ele tem as limitações. né? Esse é um sintoma que eu acabei não comentando, que é muito comum, que é ter às vezes, algumas manias, uma inflexibilidade, uma rigidez e apego a algumas rotinas muito assim. Então, por exemplo, só quer vestir essa roupa agora. Só aceita ir pro colégio por esse caminho. Se eu tentar ir por outro quarteirão, porque Não tá vai trânsito, a criança dá um escândalo, grita, briga... fica agitada, nervosa, se bate, enfim. O mesmo copo, o mesmo E não sabe prato. explicar o porquê. Porque mudou o caminho. Ou porque mudou o horário de alguma coisa. Se é o café da manhã, o remédio, o banho, não pode mudar a ordem. Ou, por exemplo, às vezes, podem querer enfileirar objetos, ou ter um alinhamento de alguns objetos. Mas isso pode acontecer no toque também. Então, como eu falei, pode confundir. Depende do combo que você tá analisando. E tem paciente com autismo que tem toque também. Então, por isso que eu falo, gente, a diagnóstico é feito aos pouquinhos, com calma. Tem que ser uma consulta longa, não vai ser uma consulta... Às vezes Uma consulta não de 10 fecha. minutos. A não ser que seja um caso muito óbvio, muito grave. Às vezes, numa consulta de 15 minutos, um profissional experiente consegue ver. Mesma coisa, se é um COVID muito clássico, o médico muito experiente ele vai sacar em 15 minutos. Mas se é um caso mais atípico, mais leve, ele Não tem que vai. pedir exames e ver melhor a evolução para fazer o diagnóstico diferencial, né? Das comorbidades e tudo mais. Então,
Outro diagnóstico que em adulto, tô vendo muita confusão que tá chegando pra mim, é isso. Psicólogo, geralmente é muito comum eles dizerem que estão passando psicólogo desconfiou ou eles leram vindo na internet. Eu tenho muitas manias, eu sou muito rígido com algumas rotinas, mas aí você vai ver, é mais uma personalidade sistemática. Ou é um toque, o paciente tem um toque. Ou a estereotipia, que a pessoa acha que uma estereotipia é um tique, né? Como eu dei exemplo aqui. Agora, uma coisa super comum é fobia social. O que é fobia social? É pessoa muito tímida. Não gosto de pessoas. Gosta, mas tem tanta vergonha, tanto medo Que dos não outros... chega. Que não convive. Que, tipo assim, por exemplo, a pessoa com ansiedade social, se for leve, tudo bem. Aqui eu conheço as pessoas que estão aqui, eu tô num ambiente mais controlado, se for leve, né? Numa festa eu não ia dar conta de ir, por exemplo. Mas se é mais grave, às vezes é um profissional super competente e não ia dar conta de vir aqui, porque tem um monte de gente olhando pra mim, uma câmera, o que esse pessoal que tá vendo, pensando de mim, aí dá uma crise de ansiedade. Então, o tímido, que é a fobia social ou a ansiedade social, vários que têm isso chegam achando que tem autismo. Só que é mais comum, o autista, ele realmente... Confunde muito, né? Confunde muito, até pro médico, confunde. Várias vezes eu falo assim, olha, não tem como te dar uma resposta. E eu atendo a pessoa um tempão, várias vezes, Nossa, e aí... que sensação de frustração Nossa, que deve que dar, né? É que difícil, você né? deve ter que educar o seu paciente quase Não, a eu entender falo. que é a espera, Eu que é o falo. processo. Então, eu falo, olha, o seu caso é mais leve, então a gente tem que fazer o diagnóstico diferencial, preciso conhecer melhor. E, às vezes, aí é muito comum eu também pedir para entrevistar quem conviveu. Então, às vezes é um adulto, mas a mãe lembra da infância, ou a esposa, o marido, ou, né? E isso Demora ajuda. em quanto médio um diagnóstico, Lívia? Tipo, em casos desses igual leve. Eu já tive pacientes que, sei lá, eu precisei de 5 consultas. Vem uma vez por mês, eu demorei 5 consultas. Então Não é assim, né? Não, é longo. E ainda mais em criança pequena, às vezes também vai ter que descartar se não tem alguma deficiência visual. Às vezes a criança tem uma deficiência auditiva e ela não desenvolveu a fala, ela não se comunica porque ela não tá ouvindo. Então, quando é pequena, é mais difícil ainda o diagnóstico. Quando é mais velho, é mais evidente. Quanto mais cedo levar, melhor, né? Sim, com certeza. Olívia, tem alguma relação autismo com o suicídio? Assim, eles podem levar ao suicídio um autista ou não? Olha, geralmente não é comum. Não, né? O suicídio, assim... O suicídio ele é um comportamento muito comum em quadros depressivos, em pessoas que se sentem triste, desesperançosa, que é muito comum na depressão e no transtorno bipolar. Pode acontecer na esquizofrenia também. O suicídio também pode ocorrer não tão intencional, por exemplo, já aconteceu comigo de ter paciente que está psicótico. Ou ele é bipolar, ou ele tem esquizofrenia, ou ele usou uma substância química, entrou num quadro psicótico, e às vezes ele nem queria se matar, mas como um acidente, por exemplo, já aconteceu, né? Então, por exemplo, estão me perseguindo, eu vou fugir para o mar, e aí se afoga. Ou não entende direito, está extremamente confuso, porque às vezes está extremamente confuso e cai de uma janela, né? Agora, no autismo, eu nunca tive nenhum caso. E, assim, teoricamente, não teria muito porquê, entendeu? Nunca tive nenhum caso. Eu tava... Desculpa, Adri, Não pode falar. Nessas pesquisas pra gente conversar, eu tava levantando alguns mitos. E eu queria que você falasse pra gente se são mitos mesmo ou até se você lembrar de algum outro. Por exemplo... justificar, falar da origem de um quadro de autismo a partir da falta do amor da mãe. Vacina como sendo causa, o que tem na vacina provocar autismo. Ou que o autista, necessariamente, ele é superdotado, como falava antigamente, sim. super inteligente, Sim, super sim, desenvolvido. Ou que necessariamente todo autista vai viver no seu mundo próprio. Assim, são algumas... O que é mito, o que é verdade. O que é mito e é verdade? A gente pode passar uma por uma para você ir respondendo. Qual que é a primeira? A primeira é sobre falta de amor materno. Isso
Porque a medicina vai mudando, né? E as teorias vão mudando. Então, antes existia essa crença, mas hoje não se fala mais nisso. Hoje se fala de a genética na medicina como um todo. A gente achava que as doenças vinham da genética. Você nasceu, você vai desenvolver. Hoje a gente sabe de epigenética. Então, a sua genética mais o ambiente. Agora, o ambiente é tudo, a gente não sabe, né? O ambiente é estresse, é poluição, se a mãe... Alimentação, deficiência nutricional, se a mãe usou alguma questão... Teve algum problema na gravidez. A vacina, eu nunca estudei, isso é super polêmico. Pela medicina convencional, não. Agora, não sei. Não existe evidência nenhuma. Teoricamente, a princípio, não. A princípio, não, entendeu? Não tem recomendação nenhuma para dizer, eu não vou vacinar meu filho porque... Por conta de autismo. Eu conversei com alguns colegas pediatras que seguem a medicina integrativa e são bem mais conservadores com o uso de vacina ou de antibiótico, etc., né? Mas o que eles me falaram é assim, que por conta de informações erradas, né? Fake news, que o pessoal fala, né? Essas informações erradas que viralizam, como se fosse científico, tá tendo muita queda de vacinação e voltando a ter casos de doenças clássicas que nem tinha mais e agora voltou a aparecer, e doenças perigosas que podem matar e sequelar. Então, vacinem as crianças. Vacinem, sigam a orientação do seu pediatra. Ele isso que... muito grave, né? Se você tem dúvidas sobre vacina, converse com o seu pediatra, mas... em termos de autismo, nada. Sim, exato. Perfeito. Superinteligência. Então, pode acontecer, né? Mas é o menos comum. Não é que o... Não é. O QI alto. E às vezes pode acontecer de ter uma habilidade maior, elevada, para uma coisa, mas a inteligência, no geral, não ser maior. Por exemplo, vamos supor, decorar mapa, nome de cidade. Se você pesquisar no YouTube, na internet, eu já vi vários casos. Então, tem uma mãe... Nos Estados Unidos, eles... Tem muito costume, né? Eles divulgam muita coisa. Então, a mãe estava divulgando que o filho dela tem autismo. E o menino, ele tem habilidade com aqueles cubos. Sabe aquele cubo colorido? Eu não consigo nunca nada. Nem chegar perto, nem pegar o mais de criança pequena. Meu sobrinho faz melhor que eu, não consigo fazer nada. E aí, esse menino, ele tem uma habilidade visual, provavelmente... que ele ganha os campeonatos americanos ou mundiais lá disso aqui, desse negócio. Ele é o mais rápido. Tinha uns meninos muito bons e depois que ele chegou, então, a habilidade dele é meio inalcançável, assim, segundo o que eu tava vendo a reportagem lá, né? Mas não é regra. Não é regra. Isso é exceção, não mas ele, por exemplo, ele vivia com os pais, ele não conseguia trabalhar e estudar, ele vivia em casa, mas... Os pais perceberam que ele gostava disso e aí começaram. Ele leva ele para os campeonatos e ele fica treinando. Investiram Só que nisso, assim, né? inclusive, ele é capaz de ficar horas e horas treinando muito a mais do que uma pessoa que não tem autismo. Por aquele hiperfoco. Ele tem um hiperfoco naquilo. Ele vai ficar horas... então a gente pode relacionar muito mais ao hiperfoco do que a super... Não, porque... Não, tem... Por exemplo, eu tenho um paciente... que ele passava muito despercebido e uma das coisas que eu comecei a perceber é que ele decorava mapa, qualquer coisa, ele decorava tudo. Ou, por exemplo... Gente, olha que legal. Difícil, todas as né? mapas, às vezes, de conseguir desenhar um mapa. Saber capital tem uns que desenham linha de metrô, de ônibus. Imagina você desenhar todos... Como você vai decorar as linhas? Ou que seja numa cidade, eu nem sei que lado vai o ônibus. A pessoa tá lá desenhando todas as linhas, o ônibus, saber número do ônibus. Decorar número. Até tem um filme muito antigo, né? Não sei se eu tô falando besteira, porque eu vi quando eu era... Antes de ser médica, que era, acho que com o Tom Cruise, que ele descobria que ele tinha um irmão especial, e esse irmão tinha uma super habilidade com números, ele começava a querer ganhar dinheiro em cima do irmão, por causa dessa super habilidade de decorar números. Entendi. Acho que era com cartas e tal. Enfim, pode acontecer. De desenvolver, E essa questão do mundo próprio? A gente falou da interação lá atrás. De fato, o autista ele vai ter a questão da interação, a dificuldade de interação social,
mas não significa necessariamente que ele vai criar o próprio mundo e viver isolado de todo o resto. Então, não tem regra. Quanto mais grave, mais ele vai viver isolado. Quanto mais leve, menos ele vai viver isolado. Quanto mais ele se desenvolver e for estimulado, mais ele vai se soltando. Então, por exemplo, uma vez eu atendi um caso que o menino já era um moço, só que vivia muito sozinho, porque era só a mãe, não tinha irmão, não tinha família, vivia meio que só os dois. Então, sem estímulo. Sim. Aí, como ele era mais... Isso, como faz tempo, ele era mais velho e tal, naquelas épocas não tinha tanto acesso à escola, ajuda especializada. Então, ele cresceu, assim, meio... Isolado. A mãe fez o que pôde e ele No não teve mundo dele. estímulo, não teve escola, não teve um monte de terapeuta em cima. Né? Ele até passava no médico, tomava uns remédios só para alguns sintomas, mas não foi desenvolvido. Então, tomou remédio lá para algum sintoma, mas não foi estimulado a se desenvolver, porque o remédio não desenvolve. O remédio ele ajuda a controlar alguns sintomas e isso ajuda ele a ir melhor na terapia, por exemplo. Se ele é hiperativo, depois que você trata a hiperatividade, ele começa a ir melhor na terapia. A terapeuta vai te dar esse feedback. Nossa, você tá conseguindo ficar mais tempo na sessão, tá retendo melhor o conteúdo, né? Então, aí, no caso dele... Aí, assim, você já era moço, adulto, não tinha estímulo... Só ficava em casa. E aí, ele tinha fobias, que também pode acontecer. Então, eu tinha fobia de chuva. Quando o tempo fechava, ele ficava agressivo. Às vezes, era hostil com a mãe. Por uma falta de entendimento. Não aceitava ninguém entrar em casa. Olha lá, com o tempo... Com o tempo. O tempo fechava, a nuvem fechava, ele já ficava agitado, nervoso. E não é que ele queria fazer mal, ele não tinha entendimento. Como se fosse uma criança grande que estava agitada. Ele não se vestia sozinho. Ele não conseguia seguir ordem simples, tipo... Não faço Pega a vassoura isso. pra mim. Não conseguia e tal. Aí, nós começamos a fazer um trabalho com ele... de terapia no caso, eu não fiz só a medicação, eu comecei a fazer suplementação para o desenvolvimento neurológico também, né? Onde que eu entro muito com os manipulados, com o cannabis medicinal, o canabidiol, né? E Acho legal, a Lívia, ela é da área integrativa também. Ela trata os Ah, pacientes que legal. dela com É. muita vitamina, mineral. Então, esse paciente, ele tinha seletividade alimentar, nós fomos trabalhando, fomos melhorando a alimentação, suplementação, trabalhando com suplementos para melhorar a neuroinflamação, melhorar o intestino, o eixo intestino-cérebro, né? Estímulo, orientação, tal. Aí, no fim, ele já estava conseguindo, melhorou bem, não estava mais ficando super agitado, super hostil, começou a se vestir sozinho. Antes, a mãe falava assim, antes ele me gritava para tudo. Aí ele passou, olha que interessante. Antes ele gritava, porque ele tinha tanta dificuldade que o único recurso era gritar para a mãe fazer. Ele começou a fazer o quê? O que é normal do neurodesenvolvimento. A querer tentar sozinho. Aí ele começou a tentar se vestir errado. Mas tentava, pelo Depois menos, ele né? começou, às vezes punha com a etiqueta Ao do lado contrário. errado, mas punha a camiseta. Começou a conseguir pôr roupa. O que ele não fazia Começou a anterior. entender ordem simples. Começou a buscar lá, buscava, ia lá, sabia, entendia, pegava e trazia. Começou a não ter mais crises de nervosismo quando acontecia alguma coisa que saía do previsto, né? Quando entrava alguém estranho em Tinha casa. controle. Porque às vezes a mãe tem que receber uma visita, Sim. um prestador de serviço e tal. Ele conseguia mexer na internet, conseguiu aceitar um professor que começou a ajudar. Isso é emocionante. Você tá Nossa, contando, já eu tô pensou emocionada. participar Pensa de o que uma é ser a evolução? mãe, A qualidade de vida dele, da dessa mãe. família. Meu Deus. Assim, é são incrível. pequenos passos, mas para ele e para a mãe Gigantesco. são É uma Nossa. mudança de vida. é uma mudança de qualidade de vida. E Meu esse Deus. caso foi muito em cima do quê? Não é o remédio, não fez isso com ele. Foi, no caso, a neurosuplementação, né? Quanto tempo, doutor, esse caso? Deve ter sido 1 ano, 2 mudança. anos. Ele tinha 2 quantos anos, anos, assim. Lívia? Eu não me lembro, mas mais de 20. Então, já Adulto. pensou, Era um uma adulto. criança dessa, você pega de início, Não. Se ele tivesse né, sido... Incrível. Exato. acompanhado, né? Então, por exemplo, aí tem crianças que... então, a família vai relatando as melhoras, né? Mas é o que eu falo, aí que entra a medicina integrativa. Na minha experiência, né? Na minha experiência, eu vejo muita eficiência
não ficar só no medicamento para o sintoma. Fazer a suplementação. Então, tratar... Porque assim, ó, imagina, a criança não tem autismo, tá? Só que por alguma razão, vamos supor que for por uma questão financeira, ela só come arroz. E por uma questão financeira, ela fica em casa sozinha, porque a mãe precisa trabalhar, não tem ninguém, ela não tem estímulo. Vamos imaginar uma situação drástica dessa. Aí essa criança, ninguém brinca com ela, ninguém conversa com ela, vamos supor que ela não teve acesso à escola por alguma razão, vamos supor que mora lá num lugar muito... E só come arroz. Ela não tem autismo. Com 1, 2 anos, vocês acham que ela vai estar falando, correndo, olhando no olho, conversando, sabendo fazer um monte de coisa sozinha? Muito provavelmente, ela vai estar com um monte de limitação. Vai até talvez parecer um autismo. Aí vai fazer examinar, vai estimular e de repente lá... Só que aí ela vai dar aquela deslanchada. Só que no autismo também. Então, você imagina, tudo bem. Ele tem lá o atraso lá do desenvolvimento. Só que ele tem seletividade alimentar. Ele só toma leite. Já peguei vários casos. A criança tem 3, 4 anos, só toma leite. Só toma leite e come pão. Aí ele vai ter um prejuízo neurológico adicional pela deficiência nutricional. Como é que esse cérebro vai desenvolver sem aminoácidos, sem proteína, sem ômega... Tem que ter o básico. Sem zinco, sem selênio. Como é que a tireoide dele vai funcionar? Sem zinco, selênio e sem ferro. Não come carne, não vai ter ferritina. Ferritina vai estar baixa, não vai ter ferro. Não come verdura, não come castanha, não come nada. Geralmente eles comem isso. É muito comum. Leite, pão, né? Escolhe um alimento. Um alimento e é bem menos comum, por exemplo, carne. Daí ele vai ter essas deficiências nutricionais. Essas deficiências nutricionais vão prejudicar a produção de neurotransmissor. Além da causa genética, ele vai ter um agravamento pela causa nutricional. Aí a tireoide dele, que era normal, por conta da deficiência, vai produzir menos hormônio. Se ele tiver menos hormônio da tireoide, o hipotireoidismo é tão grave que, se não tratado na mãe ou no bebê, pode dar retardo mental, um atraso, deficiência mesmo, grave. Então, ele vai poder começar a ter uma deficiência secundária ao hipotireoidismo, que é secundária à deficiência nutricional. E os próprios neurotransmissores. Então, quando você começa a suplementar, que pra mim, assim, é o que eu falo assim, ó. É o melhor caminho, estímulo com os terapeutas, natação, ecoterapia, se ele aceitar ter bicho em casa, levar para brincar no parquinho, escola, fonoaudióloga, terapeuta ocupacional, o psiquiatra, psicopedagogo, já perdi. Fono, TO, toda a equipe, né? Se fizer isso aí é obrigatório. A suplementação, a melhora alimentar e a suplementação de vitaminas, minerais e suplementos, para mim é obrigatória. 100% dos casos vai ter essas duas coisas. Aí você vê o que sobra de sintoma. Muitos, o sintoma de agitação melhora tanto que nem vai precisar medicar. Precisa. Às vezes consegue desmedicalizar, às vezes tomava um pouquinho de risperidona por uma agitação e aí começa a dormir bem, diminui a hiperatividade e a criança fica bem. Porque às vezes aquela agitação dela era porque a tireoide estava lenta. Aí já melhora, já dá um up. Suplementando, você consegue. Aí, às vezes, vários pacientes, você reduz remédio em vez de aumentar. E vários você consegue... Lógico, gente, não é assim. Começou a tomar a vitamina D hoje, amanhã tira o remédio. Os pais têm mania de fazer isso. Fala, pelo amor de Deus, eu não falei pra fazer isso. Primeiro melhora, depois vê o que sobra de sintoma. Daí você revê as doses. Alguns vão continuar precisando do remédio, mas às vezes em dose bem menor, né? E aí a gente, quando você faz isso aí, essa questão, você vê vários saltos de desenvolvimento. Então, por exemplo, nossa, doutor, ele era todo molinho. Agora ele tá firmando nos pezinhos, tá conseguindo ficar de pé, segurando em alguma coisa. Era muito mais hipotônico. Ou, por exemplo, bem comum, não olhava nada nos olhos, agora ele já olha. Olhou pra foto, foi tirar foto, olhou. Ai, que legal. Olha, quando chegava outras crianças em casa, meu filho ou minha filha fugia. Se esquivava, né? Porque é muito estímulo, eles têm muito problema sensorial. Então, é muito comum se incomodar com muita gente, ou muito barulho e tal. Então, chegava a criançada em casa, fugia. Agora, está indo buscar.
está brincando junto. Olha, Que Está... legal. Mamãe falou pra mim, ele começou a acenar, nunca tinha dado tchau. Ele nem lindo. olhava, não percebia que tinha Nossa. pessoas na rua passando. Agora ele vê pessoas, dá tchau, melhorou a socialização. como é importante, Quer brincar. né? Doutora, começou na natação. Agora ele tá nadando melhor que os coleguinhas sem autismo. Porque já era uma criança que tinha um desenvolvimento motor bom e deu um salto ali no motor. Então você vê... não ligava, ignorava o nosso cachorro. Agora tá brincando com o cachorro. Que legal. Ou tinha medo do cachorro, agora gosta do cachorro. Não experimentava nada. Agora já tá curioso. aceitando e tendo curiosidade, experimentando algumas coisas diferentes. Doutora, você falando, Nossa, me vem gente. duas coisas. Além dessa emoção de pensar o que será para uma família... Você sabe que eu tô até meio assim, você viu que eu quase não perguntei? Porque eu acho assim, né, é um mundo que realmente eles precisam de ajuda. Né? Já pensou você deixar uma criança viver desse jeito? Sendo que pode ter uma vida quase que normal? A minha questão tem um pouco a ver com isso. O desafio dessas famílias. Porque é um suporte imenso. Né? Se a gente levar em consideração a realidade da população brasileira. Sim. Acesso. E aí eu Sim. já emendo te perguntando, na rede pública de saúde, Se tem essas acesso. famílias têm suporte? Qual que é a importância? Não estou falando só do suporte de dar o tratamento, estou dizendo até do quem cuida de quem Suporte cuida, familiar, sabe? né? Como é que funciona isso? Olha, tem vários serviços públicos que são muito bem estruturados, que têm profissionais excelentes. Às vezes, eles podem ter muito paciente para... vamos supor que eles têm que cobrir um número de pacientes maior do que eles sejam Demanda capazes. muito alta. Então, pode parecer, não é tão bom. Não, é bom. Mas é porque Não dá conta tá com mesmo, muita né? demanda. Aí, quem estiver coordenando, né, esse serviço de saúde, buscar aumentar para atender a população. Tem muita coisa boa, assim, sabe? Por exemplo, programa de saúde da família, pelo menos quando eu trabalhei, quando eu me formei, eles faziam muita busca ativa. Então, por exemplo, aquela mãe humilde, que não tem entendimento. Gente, eu já vi cada coisa, trancava o filho em casa, porque não era maldade. Ele quebra a casa, meu filho é muito nervoso. Doutora, meu filho é muito nervoso, eu tranco ele. Senão ele me bate. E não é maldade, é desespero e Claro. não tem entendimento. Então, tinha essa busca ativa. Então, por exemplo, esse paciente aí vai melhorar um monte, dá para melhorar um monte, né? Então, aí, cuidar de quem cuida, essa é uma coisa que eu sempre reparei. O cuidador, que costuma ser mais a mãe, em geral, fica muito sobrecarregado e, geralmente, não dá conta de trabalhar, porque tem que levar num monte de terapia e tem que supervisionar e tudo mais. Aí, por exemplo, a criança poderia ficar na escola a manhã toda, mas a criança não tolera. Ela aguenta ficar 1 hora e meia. Aí ela precisa ir para casa. Aí a mãe não pode estar trabalhando. O cuidador, que geralmente O cuidador, geralmente é a mãe, mas pelo menos é mais comum. Então, eu sempre tomo esse cuidado. Eu falo isso, mas é comum que o cuidador não aceite ser cuidado. Super comum. Desde pais que cuidam de crianças especiais, até adultos que cuidam de pais velhinhos. Eu sempre falo, olha, a incidência... Super importante o que você falou. O tanto de gente que pega entre aspas, desenvolve depressão e ansiedade por estar sobrecarregado, cuidando de ou um pai com Alzheimer ou um filho especial, é muito mais do que quem não está tendo esse cuidado, não está cuidando de alguém com essas necessidades especiais. Então, resumindo, na população geral, muita gente tem depressão e ansiedade, mas na população geral, quem está cuidando de uma criança especial ou alguém debilitado, pode ser ou porque teve AVC ou porque tem Alzheimer, tem muito mais vezes depressão e ansiedade, mas muito mais. E aí eu faço um trabalho, só que a pessoa tem um vínculo de afeto muito grande. Então, se você fala, você também tem que se cuidar, você precisa de um tempo para você, entra numa culpa violenta, mas eu tô abandonando meu filho. Mas não, você não tá abandonando. Mas, tem que treinar alguém para ficar. Poxa, alguém tem que ficar com seu filho para você poder ir na psicóloga, para você poder ir no mercado, seja um marido. Esquece dela, né?
Exato. Eu não sei se tem serviços mas o ideal seria que, enquanto a criança estivesse nas terapias, que tivesse ali um grupo de pais. Eu esqueci uma figura importantíssima que é a da assistente social. Eles são fundamentais, eles são incríveis. Muitas vezes eles fazem muito esse manejo com as famílias. Então, ter esse grupo, esse atendimento, essa orientação, terapia mesmo, de repente, ter atendimento individualizado. Se for detectado depressão e ansiedade, encaminhar para um psiquiatra para tratar, né? Até porque a gente está falando de um desafio de uma vida inteira, né, gente? Sim. Uma criança, enfim, a depender do Esse grau mundo de dependência. é bem lindo, né? Mas, assim, é importante isso. Então, resumindo. Lívia, mas aquela história. Mas eu tô com medo de... eu tô com medo de ir no médico. Gente, vai. E daí, o que você vai começar? Começa com a suplementação, a melhora alimentar, a estimulação. E se o seu filho não tiver absolutamente nada, se for só uma ansiedade sua, da sua família, uma situação mais psicológica, o que vai acontecer? Ele vai desenvolver mais do que ele desenvolveria se você não desse ômega para ele, não desse a suplementação, não estimulasse. Ele só vai ser o melhor dele. Na dúvida, procurar, né, Lívia? Ele vai ser o melhor dele. Então, assim, o tratamento básico, qualquer um deve fazer. Que é a medicina preventiva, que a gente deveria fazer para todo mundo, na verdade. Sim. Não só com uma condição médica. Toda criança e adulto deveria ter acesso a esse tipo de medicina. No máximo vai ficar melhor Medicina, nutrido, sim. melhor assistido. Mais inteligente, mais esperto, mais focado. Olivia, nós temos um quadro aqui no Conexão Saúde que é a receitinha. A receitinha é uma dica prática para quem está em casa, para colocar mesmo em prática. Eu vou te perguntar o seguinte, como a sociedade, a gente pode se ajustar para começar a incluir essas pessoas autistas? Eu acho que assim, já está bem melhor, né? Bem melhor, está bem diferente. Acho que as crianças hoje em dia são bem mais acostumadas, né? Porque as escolas estão incluindo, então elas crescem com crianças especiais na sala delas, elas incluem várias... a mãe fala, tem um fulaninho lá na sala que pega meu filho pela mão e puxa pro recreio. Fala, vem brincar, vem brincar. Ou ajuda a dar o lanche. Então, eles participam, nós né? adultos que somos mais travados, as crianças são muito mais soltas. E eu acho que isso está acontecendo. Eu acho que, não sei, eu tenho visto muita melhora. Que bom. Vocês não têm? O que vocês acham? Eu tenho. De maneira geral. Não sei se você lembra, Maria Eduarda, do João Pedro, ele era pequeno. Um dia ele me relatou, mamãe, hoje eu ajudei a fulana a comer o lanche. Eu falei, mas como? Você ajudou tua amiga? Como assim? Ela fica na cadeira de roda, mamãe. Então, cada dia, um amiguinho tem que ajudar. Ai, que graça. E você vê, a menina estava ali no São José junto com todo mundo. É isso, inclusão. Então, eu acredito que ele já está nesse meio normal. Sim. Né, Lívia? Não tem a diferença de você ter tipo assim, o autismo. Ser o diferente, né? Não, não é você... normal, é o não. diferente. Então, eu acho que isso já está acontecendo, sim, né? Eles também usam hoje uns cordões, não tem? Um cordão colorido, como se fossem peças de quebra-cabeça. Para identificar? Não, é um símbolo, né? É um símbolo? É um símbolo. Mas desnecessário, né? Não, olha, eu vou talvez ser leviana colocar aqui, porque eu não tenho informações e detalhes para dar. Talvez a gente pode pôr no Instagram sobre isso para esclarecer, para não ficar nenhuma dúvida. Mas esse cordão é para ajudar a sinalizar, porque às vezes a criança tem essa questão da agitação. Sim. Entendi. Para ela não ser mal interpretada ou julgada na rua, sim. Para quem está ali no meio, ela está num ambiente público. Aí a criança está dando um show, vamos pôr entre aspas. Sim, dando um show. Aí todo mundo fica naquela... Julgando. Exato. Se ela está com aquela sinalização, não é uma discriminação, mas é um acolhimento, uma sinalização de que aquela criança e aquela família precisam de um tempo deles. Legal isso, né? Que aí aí para você não ir, porque normalmente às vezes a gente quer interferir para ajudar, né? Não, se afastar e deixar quem tá cuidando. Gente, esse assunto é maravilhoso, né? É muito intenso, é muito... Olivia, você é muito especial, hein? O que é isso, menina? Quanto conhecimento!
Realmente, eu posso dizer que eu até falei aqui, a gente lê Olha, a manchete e não lê o Ô, conteúdo. Marcela, eu vi essa menina pequenininha. Vixe, vai falar que te pegou no colo. Não Meu peguei, mas era bem pequena. E olha aí, que profissional, que legal, né? Que legal. Perdão, pode falar? Não, eu queria deixar assim, que eu acho muito importante. A visão integrativa. Para tudo, gente, para tudo. É desde para obesidade, é para autismo, é para viver mais, é para viver melhor, é para não desenvolver doença, é para curar a doença. Acho que assim, o primeiro passo é a medicina integrativa. E a medicina integrativa é a que chegou como a preventiva, né? Que é isso aí, a medicina do estilo de vida, são os hábitos saudáveis, a alimentação saudável, a suplementação. Exercício físico, beber água. Sol. Botem suas crianças para tomar sol. Criança hoje em dia nem brinca na rua, nem toma sol. Então tem que botar a criança para correr no sol. Pisar na terra. Pisar na terra, brincar com bicho, rolar na terra. Contato com a natureza desenvolve muito. Incrível. Então, isso para mim, assim, é Gente, e são dicas acho que né? O remédio é meia cereja do bolo, né? Quando Tem que ter precisa. esse caminho antes. Ótimo, Né? perfeito. E tem suplementos que são essenciais para tudo, né? Sim. Olha para você ver, né? Um autismo, a doutora Lívia, a alimentação é muito importante para o resultado final. Sim. Então, eu tenho- é para tudo, né? Eu tenho um paciente que eu acho que eu nem cheguei a comentar, que eu até quis dar um feedback, porque já fazia uma suplementação, já tinha melhorado muito. Aí, quando trocou por um ômega de alta absorção, Mudou muito. que eu acho que eu não né? posso falar a marca e tal, mas assim, era uma tecnologia de alta absorção, teve de uma consulta para outra, tipo, eu não me lembro, mas 2, 3 meses depois, melhorou a linguagem. Olha que legal. Olha Então, assim, lá. tá com mais intenção de comunicação, tá mostrando mais o que quer, ou tá soltando mais alguns sons, tá tentando mais verbalizar, E ou tá imitando simples mais. ômega, né? Então, simples. E aí, quando trocou, quando eu mudei, ou seja, né, melhorou ali a absorção de um ativo, já estava muito bem suplementado, deu esse salto, assim, essa melhora nítida. E eu sempre, pra gente não ficar também... Porque tem o viés do observador que a gente quer ver a melhora, então a gente pode se iludir. Então, geralmente, como que eu faço? É muito comum eu falar assim, olha, não comenta na escola nem nada que vai mudar alguma coisa, Pra ver. espera para ver o feedback, porque senão, às vezes, eles podem ficar direcionados para achar que melhorou ou que não melhorou. Aí vem, eu não falei nada, mas a professora de natação falou que ele tá brincando mais com as outras crianças, ou... Sabe? A TO falou que ele tá compreendendo melhor os comandos. Ah, que gostoso, né? Perfeito. Ouvir isso. Incrível, incrível. É. Doutora Lívia, a gente precisa finalizar, porque uma hora tem que te liberar, né? A gente já ficou aqui mais de uma hora e Porque meia. foi uma não vi aula passar. mesmo. Foi, assim, incrível. Como eu estava comentando, eu me incluía nessas de... Eu sabia só da manchete, do conteúdo não, né? Mesmo lendo alguma coisa, mas eu acho que o que eu tiro de mais importante para a minha vida é uma questão de empatia mesmo. Um olhar que eu não tinha mesmo a respeito do transtorno e tudo mais. E foi incrível, assim, muito obrigada. Foi muito conhecimento mesmo. A mesa vai continuar aberta, os microfones, Não, porque a gente sabe que tem muitas possibilidades de conversa com você ainda. Eu tô à Eu disposição. acredito que a Lívia nós vamos ter que trazer outras vezes, né? É. Por conta do conhecimento Sim. dela. E eu acredito que todo mundo precisa disso. Com certeza. Nós precisamos de informações, Lívia. O que você trouxe pra gente E a hoje? psiquiatria tratando diferente, né? A Que psiquiatria muito não legal. trata louco, gente. Olha pra você ver, né, Lívia? Não, pelo amor de Deus, tá todo mundo meio louco. Quem não está? Quem não tá? Não, mas uma muito forma obrigada. de tratar diferente, Muito né? leve. Aplicando uma medicina integrativa na Sim, psiquiatria. Exato. Né? Global. Que a psiquiatria é famosa, né? Por todos controlar, tarja preta, tarja Sim. vermelha. A Mas não é só medicação isso, né? Sim, sim. Eu estava até numa aula sobre medicamento novo para déficit de atenção e um professor que é referência no assunto estava justamente falando disso, assim, que ele até mostrou umas fotos da internet, as pessoas postando brincadeiras, assim, de carnaval e tal. Remédios que caiu na boca do povo como piada, né? Ai, gente, não posso esquecer meu benzodiazepínico, não posso esquecer meu faixa preta, não sei o que lá. E isso virando piada. Ele falou assim, gente, isso não pode acontecer.
Isso não pode, as pessoas não podem. Levar pra esse lado, Tinha gente né? falando assim, sem tal remédio psiquiátrico não tem carnaval, verdade. querendo dizer que estava fazendo um uso daquilo como uma droga, sabe, misturando com álcool e tal. Não podemos banalizar a medicação Tem e que a medicina integrativa e preventiva vem justamente nessa contramão, É verdade. né? Que o remédio E é venha necessário, quando né? necessário, não de, Exato, de e maneira não banalizada. banalizado. Lógico que não vai acabar nunca, né? Mas saber. Se depender de mim, o uso racional. É necessário. Eu acho que sou, não, eu gente. sou A Caxias. gente não pode descartar nada, claro. né? Não. Às vezes, se necessário, por um período. Sim. Né? Não, mas aí a gente estava, no caso, a crítica social que a gente estava fazendo entre os médicos e o professor trouxe isso, é que as pessoas estão banalizando e querendo buscar o remédio sem fazer um tratamento. Às vezes Exato. pega do amigo e mistura com álcool para usar numa Eita, pra festa. ficar comum. todo... Como usar como droga, e é um remédio, que é Exato. só para quem precisa, e quem tem que determinar é o prescritor, né? Enfim. É isso Infelizmente, Lívia, né? muito obrigada, amei. Obrigada. Você vai voltar tem mais presente ou não vezes? tem presente? Ah, tem presente. Deixa eu perguntar, senão ela esquece. Ó, a Lívia é integrativa, então ela come bem, Nossa, é bebe verdade. muita água. água a gente Tá? precisa E mesmo. ela malha, mas muito. E eu tenho certeza que ela vai usar o presente. sou Quer ver? chata pra Quer ver? Vai, Lívia, vamos ver se você usa. O que é? Eu nunca Nossa, a sei. Lívia o é que bem regrada. Pode, Nossa, pode. ela é regrada. Enquanto ela tá abrindo, eu vou fazer aquele merchan do nosso programa. Faz. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Olha só, ela já abriu, Olha lá, vamos gente. ver. Ó, olha, você usa, Lívia? Adoro. Já tava acabando. Aí, ó, já repôs o Muito bom. estoque. E a gente sabe, creatina de ótima qualidade, porque já fez teste e mostrou que tem creatina Qual mesmo, que não é é farinha, a não. procedência mesmo da nossa creatina? Me pegou, hein? Ah, mas é uma Tem que ver bem o laudo. especial, viu? Gente, então, a gente te espera no próximo programa. Tá anotadinho aqui, ó. 19 de março. O spoiler nós vamos falar de beleza de dentro para fora, de saúde de dentro para fora. Nós vamos entender como é que funciona o lance dos radicais livres e dos antioxidantes. Você não pode perder. Então, se inscreve no canal para ficar a par de tudo. @Conexão Saúde Cast no Instagram. Assim também você acompanha tudo quentinho, bem de perto. Um beijo. E até a próxima, né, gente? Deixa eu te falar, meninas. Peraí. Vocês vão ter dicas de ficar assim, ó, como eu, tá? Se achando. Bye, bye.